Na década de 50, a ciência moderna decidiu estudar a epidemia de enfermidades cardíacas, que estava atacando a América e outros países industrializados. Na década de 70, a ciência descobriu 3 fatores principais que atacavam o coração: o alto nível de lipídios no sangue, a pressão arterial alta e o hábito de fumar. O coração alimenta-se dos nutrientes e do oxigênio que flui pelas artérias coronárias. Quando estes faltam, o resultado é a debilidade ou morte do coração. O colesterol encontra-se somente nos animais. Por outro lado, o esterol que se encontra nos alimentos de origem vegetal ajuda a agir contra o colesterol. O colesterol entope as artérias coronárias, depositando-se nas paredes arteriais e obstruindo a circulação sanguínea, de tal forma que chega o momento em que nenhuma gota pode passar por essa artéria. Então a parte do coração que é por ela alimentada começa a morrer. O resultado é o que chamamos ataque cardíaco. As gorduras ou triglicerídeos estimulam a acumulação do colesterol nas paredes arteriais. Isso aumenta a possibilidade de coagulação no sangue, fazendo com que as plaquetas e as células vermelhas se tornem pegajosas, resultando na possibilidade de que o sangue se coagule nas artérias coronárias, causando assim um infarto. Segundo as estatísticas, dizem que cerca de 35 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem de pressão arterial, de alta pressão arterial. Isso é possível? É sim, por isso temos a pressão alta do sangue como fator número 2 dos ataques cardíacos. Doutor, poderia nos explicar um pouquinho o que é alta pressão arterial? Pois acontece que há muitas pessoas que não sabem no que consiste essa enfermidade e que, portanto, não tomam as precauções necessárias e têm que sofrer as consequências. Por isso, eu acho que seria muito oportuno que o senhor nos explicasse um pouco sobre a mesma, em que consiste, o que é isso. A pressão alta do sangue realmente se divide em duas. É a sistólica e a diastólica. A sistólica é quando o músculo bombeia o sangue e causa pressão contra as artérias. A diastólica é quando ele se dilata. E esta informação você pode conseguir de seu médico nas tabelas que informam o seu nível normal. O terceiro fator importante é o hábito de fumar. Fumar cigarros faz com que o monóxido de carbono entre na corrente sanguínea. Esse monóxido de carbono compete com o oxigênio pela hemoglobina, diminuindo a quantidade de oxigênio no sangue, agindo contra a ação do coração. Contudo, existem também outros fatores que afetam o coração, como a tensão, por exemplo. Uma pessoa em cada 5 tem porcentagens elevadas de colesterol relacionadas com a tensão. Outro fator é a obesidade. Para cada 2 quilos extra de peso que tenhamos, o corpo acrescenta diariamente 10 miligramas de colesterol. Se você tem 25 quilos a mais, seu corpo produzirá 500 miligramas de colesterol por dia. Enfermidades como a diabetes e problemas de tireoide estão relacionadas com a obesidade e significam muito risco para o coração. Porém, dentre os fatores secundários, a tensão é muito importante. Então, o que podemos fazer para reduzir esses fatores? O primeiro passo é reduzir o colesterol. Nestes últimos anos, as pesquisas têm mostrado que o nível de colesterol diminuiu de 226 para 210 miligramas. O resultado foi a redução de ataques cardíacos. Isto ocorreu porque existem menos fumantes, melhor controle da pressão alta e menos consumo de ovos e produtos lácteos. No entanto, os estudos ainda revelam que cada cidadão neste país
ainda consome de 400 a 600 miligramas de colesterol por dia em seus alimentos. Estima-se que, reduzindo 1% do colesterol no soro do sangue em nossa dieta, estaremos reduzindo em 2% o risco de um ataque cardíaco. Para conseguir essa meta, é preciso cuidar de nossa dieta. Se você tem excesso de peso, tente emagrecer. Evite as carnes vermelhas e as carnes de órgãos dos animais, pois estas contêm altos níveis de colesterol. Também evite o frango e o peixe, que muitos pensam que não causam dano à saúde. Quais são as fontes de produtores de colesterol, doutor? A principal é a carne, porque consumimos em demasia. Ainda que não tenha tanta concentração como em outros alimentos, em grandes quantidades aumenta o colesterol. As carnes, também as aves e os peixes, são fontes ricas de colesterol. O senhor mencionou há pouco o ovo. O ovo eu acho que é algo importante, do qual não sei, deveríamos falar, porque neste país consome-se muitos ovos, especialmente no de jejum. Não se concebe um de jejum, sobretudo para o americano, sem ovos. Que tem a ver o ovo com o colesterol? Sim, o ovo, mas tenho que mencionar a outra fonte, os produtos lácteos, por exemplo, o leite. Os ovos, o leite, o queijo, o requeijão e tudo isso. Mas os ovos são a fonte principal de colesterol. O maior teor de concentração de colesterol em um só alimento. É mesmo? E quantos ovos deveríamos consumir, então? Por dia, por semana, por mês, sei lá. Bom, recomenda-se àqueles que têm alto risco de problemas, ataques cardíacos ou altos níveis de colesterol, que consumam 3 ovos por semana, no máximo. E isso inclui todos os alimentos, nas saladas, nos pudins, nos pães e etc. Incrível. Agora, doutor, gostaria de fazer uma pergunta. Se uma pessoa já teve problemas com o coração, um ataque cardíaco, o que deve fazer? Um dos fatores principais é reduzir totalmente o consumo de gorduras. Reduzindo isto, baixa o nível de gorduras saturadas. O óleo é melhor que a manteiga, mas ainda assim é preciso cuidado, poucas quantidades. Entre os óleos vegetais, o de girassol é o que tem menos gramas de gordura saturada. A seguir vem os óleos de milho, de soja e de amendoim. Os primeiros são os mais recomendáveis para uma dieta saudável. Os outros têm muita quantidade de gordura saturada e por isso é melhor evitá-los. Gostaria de apresentar uma coisa a mais. Estamos fazendo estudos em Loma Linda, demonstrando que a proteína também é importante. A proteína de origem animal tende a aumentar o colesterol e a de fonte vegetal tende a reduzi-lo. Muito interessante. Então o senhor está nos dizendo que os alimentos que escolhemos influem diretamente no nível de colesterol que tenhamos ou não no sangue? Isso mesmo. Até o tipo de alimento. Por exemplo, pensemos no colesterol e em sua origem. O colesterol pode ser oxigenado. Os queijos, por exemplo, que estão ao ar livre e que estão à luz do sol, podem então mudar e oxigenar-se. E são problemas para o corpo. O tubo digestivo pode se irritar e causar problemas. No sangue, acredita-se ser onde começam as plaquetas, onde formam-se os depósitos de colesterol, causando o infarto depois. E que diz das fibras, doutor? As fibras Porque são... se fala tanto ultimamente das fibras que eu gostaria de ouvir a sua opinião. As fibras são uma família de substâncias muito importantes, não digeríveis, ou seja, aparentemente não têm valor nutritivo, mas na verdade são muito importantes.
no tubo digestivo absorvem substâncias que podem ser tóxicas. Há muitas pessoas que estão tratando enfermidades, como, por exemplo, diabetes e problemas do sangue, com a ingestão de mais fibras. Mas, realmente, creio que deveria ser uma dieta completa. Por exemplo, uma dieta vegetariana se caracteriza pelo alto nível de fibras, pouca quantidade de gorduras, uma boa concentração ou quantidade do tipo de proteínas que tende a reduzir o colesterol. Como a proteína vegetal. Sim, proteína vegetal. Então, quanto mais e mais aprendemos nos estudos científicos, mais vemos que o plano de Deus mostrado ao homem desde o princípio é o melhor. Fico muito feliz, doutor, que o senhor tenha mencionado isso e, se é possível, gostaria de ler um versículo na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz, e acho que o senhor deve saber disso, pois se referiu às Sagradas Escrituras. A Bíblia menciona, e disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de árvore que dê semente, será para mantimento. E acrescenta algo muito interessante aqui em Levíticos. Aqui em Levíticos 3,17, escute isso, gordura nenhuma e nem sangue jamais comereis. Deus fez tudo perfeito desde o princípio. Ele fez tudo bem para o nosso bem e para a nossa saúde. E que dizer do café, doutor? O café não está comprovado, mas existe a evidência de que aumenta o risco de ataques cardíacos. Poderia nos falar um pouquinho sobre o exercício? Porque se fala tanto ultimamente a esse respeito. Fala-se muito desse aspecto, não? O exercício é irmão gêmeo da boa alimentação. Devem estar juntos. É importante controlar o peso, ter uma boa alimentação e fazer exercícios. A boa alimentação também reduz a insulina. Por isso, parece que trabalham através do mesmo mecanismo e assim os dois reduzem o risco de um ataque cardíaco. Descobriu-se que a insulina é um dos fatores mais potentes relacionados com os ataques cardíacos. Interessante. Agora, doutor, acho que todas essas coisas que o senhor mencionou, com um pouquinho de boa vontade, podemos aplicar em nossa vida. Mas e quanto à tensão nervosa a que estamos expostos desde a manhã até a noite? É verdade. Vivemos sob tensão o tempo todo. Mas acho que devemos aprender a levar a carga que nos corresponde e deixar para Deus a parte dele. Também temos que aprender a dizer não. Deixar o trabalho no escritório e descansar e desfrutar as tardes com a família. E não esquecer as férias, é lógico. Muito obrigado, doutor, por estas valiosas informações que nos deu. E por seus valiosos conselhos. Eu tenho certeza de que serão apreciados por todos os telespectadores. Acredite, muito obrigado. Foi um prazer. Amigo telespectador, quão importante é isto para você? Depende de sua vontade para viver. As estatísticas mostram que 2 em cada 3 homens na América morrerão de enfermidades cardiovasculares. No entanto, dentre muitos aspectos envolvidos por esta grande enfermidade, o mais importante é que se pode preveni-la com o controle apropriado dos fatores de risco. Uma alimentação sadia e adequada, a abstinência do tabaco e drogas, a atividade física periódica e controlada pelos médicos, sem dúvida contribuirão para que você se veja livre das enfermidades coronárias.
Se você seguir estes conselhos, terá assegurada uma saúde melhor e descobrirá novas alegrias junto a um sem número de bênçãos do céu, já que desta maneira estaremos voltando ao regime indicado por Deus no princípio.